Supremo entende que não existe presunção relativa e absoluta. Se a idade oficial é menos de 14 anos, vai ter crime, mesmo se a pessoa concordou. E mais, uma questão que o examinador gosta para induzir o candidato a erro. A pessoa já tinha uma vida sexual ativa publicamente conhecida. Costumam botar muito isso em prova. Mas tinha 13 anos. E manteve relação voluntária com seu namorado, com quem namorava 6 meses, com conhecimento da família. É estupro. Não errem na prova. E eu já peguei casos assim muito tristes de julgar. Não, então, eu jogar no jogo do bicho, eu apostar, né, digamos assim, não é crime. Eu posso ter um crime fiscal, alguma coisa. O crime é de quem obtém lucro com isso. Ah, mas na questão diz que eu ganhei 5 mil no bicho para receber o meu dinheiro. Não tem crime. O crime é de quem faz o jogo, de quem trabalha no jogo, digamos assim, né? O dono da banca, o apontador, eles que cometem o crime. Mas quem joga, não. Tá? O crime lá do... Senão... Como é que é? Não, não. Boa pergunta. Isso. Eu me prostituir recebendo dinheiro não é crime. Agora, o crime é rufianismo, né? O nome do crime, salvo engano, do Código Penal, que é eu obter lucro através da prostituição de outra pessoa. Tá? Agora, eu me prostituir não é crime. Posso anunciar meu corpo, receber por isso. Não, assim... Vamos lembrar de uma coisa, gente. Boa pergunta também para vocês não errarem. É direito penal, mas pode cair na prova. E foi boa pergunta aqui para vocês não errarem. É direito penal, mas pode cair na prova. Não sei se o professor já falou com vocês. De 14 a 18 anos, eu sou liberado para atividade sexual normalmente. De 14 a 18 anos. Só existe crime de 14 a 18 se for estupro com violência real. Igual ao crime do maior. Agora, se a vítima de 16, ou o homem, né, porque tem estupro de homem agora, não sei se vocês estudaram isso aqui, se tem 16, 17 anos e concordou, não tem crime nenhum. Se eu tenho 14 anos, eu já posso fazer sexo. Agora, com menos de 14, gente, e a questão da prova pode trazer isso, não tem exceção mais. O Supremo bateu o martelo que não tem exceção. Com menos de 14 anos, é crime sempre. Mesmo se a pessoa aparenta ter 19, 20, antigamente tinha o erro de fato, erro sobre a pessoa. Eu fui induzido a erro porque a pessoa parece que tem 21 anos. A mulher é uma mulher que já é muito desenvolvida. Não importa mais. O Supremo entende que não existe presunção relativa e absoluta. Se a idade oficial é menos de 14 anos, vai ter crime mesmo se a pessoa concordou. E mais, uma questão que o examinador gosta para induzir o candidato a erro. A pessoa já tinha uma vida sexual ativa publicamente conhecida. Costumam botar muito isso em prova. Mas tinha 13 anos. E manteve relação voluntária com seu namorado, com quem namorava 6 meses, com conhecimento da família. É estupro. Não errem na prova. E eu já peguei casos assim muito tristes de julgar. Pode entrar em concurso de pessoas. Pode entrar. Tecnicamente pode. Se o outro for menor, o estuprador, vamos colocar assim, ele responde por ato infracional análogo a estupro. Pode ser internado por isso. Seria estupro de vulnerável, menor de 14 é vulnerável, e esse adolescente de 14 que praticou o ato, ele pode responder por um ato infracional, pode ficar até 3 anos internado. E não tem exceção, tá, gente? Não tem. Se ela tiver 14 para cima, né? Quem tem 14 já pode. Até 13 anos. Agora vamos lá, 17... Agora, de qualquer idade, se a violência é real, aí é proibido. Então, se a pessoa tem 15 anos, chegou em casa grávida, os pais vão à delegacia narrar sobre esse fato. Revoltados que a filha está grávida, eles não sabiam que ela tinha uma vida sexual ativa. E ela fala, foi do meu namorado. Ele tem quantos anos? 17 ou 25 ou 51? Pode ter, né? Tecnicamente tem proibição. Você tem 15 anos, você quis? Não tem crime. Mesmo que esse pai e essa mãe queiram matar o homem, não tem crime. Não tem crime. O homem tem 51 anos, não tem crime. Agora, se ela tem 14, mesmo se ela tem 13, mesma situação, concordou, tudo, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Eu tive um caso há pouco tempo que tinham 2 filhos já o casal, ela com 13, 2 filhos, um quando ela tinha 12, quando ela tinha... É muito comum, gente, ainda. Até no século XXI isso acontece o tempo todo.
É só você ir pro interior. É normal. Normal. Isso que me dá raiva, porque é uma situação normal, só que só é punido que chega na justiça. E esse caso, ela estava com 16 anos ou 17, quando chegou ao conhecimento do Ministério Público. O homem já tinha 20 e poucos, ele era bem mais velho, mas viviam juntos como se casados fossem, vida normal. E o Ministério Público denunciou essa pessoa, o juiz não pode fazer nada se denunciar, porque a presunção é absoluta. Estava provado que aconteceu antes de 14 por causa dos filhos, e ele foi condenado a 8 anos de cadeia. E ele sustentava. E olha o problema, essa menina teve que ir pro abrigo, porque ela tinha menos de 18 anos, não tinha família para apoiar com as crianças. Olha o problema que o afastamento da justiça da realidade acontece. É errado uma menina de 12, 13 anos ter filho? Óbvio que é. Mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade social. Né? O direito penal não vai resolver todos os casos. Né? Ela sempre quis namorar com essa pessoa, e aquela família que a mãe teve filho com 12, a avó teve filho com 12, vai se repetindo. Isso ainda acontece muito. Eu já vi muitos casos assim. Quando a gente trabalha no interior, a gente vê esse tipo de coisa. Antigamente, o juiz podia falar que a presunção era relativa. Mudou tem uns 6 anos a decisão do STF, uns 5 anos. Hoje é absoluta, não tem jeito. O juiz se absolver, ele vai responder até diante da justiça porque está descumprindo uma ordem do Supremo, que é uma decisão vinculante. O juiz é obrigado a entender que a presunção é absoluta e não admite exceção. Por que o Supremo fez isso, gente? Para tentar diminuir essa possibilidade de sexo com menores de 14 anos. Só que as pessoas da roça não têm conhecimento disso. Você acha que a pessoa lá no interior do Brasil, o menino de 17 anos ou de 19, com a namoradinha de 12, acha que é proibido? Se todo mundo faz isso? Não. Só que aí o que chega ao conhecimento do judiciário acaba sendo punido por isso. O que você acha? Somos escravos da lei, não tem como fugir. Tá? É uma questão que as pessoas erram muito em concurso, porque induz muita gente em erro. Tá? Então, gente, isso aqui é muito importante para a gente saber o quê? Menor potencial ofensivo, tem prisão captura. Gente, a polícia militar nunca pode, não errem, fazer juízo de valor sobre se a prisão vai ser realizada ou não, se vai ser mantida a prisão preventiva ou não. Isso é tudo judicial. Quem converte uma prisão em flagrante e preventiva é só o juiz. Não é o delegado. O delegado tem 24 horas para comunicar esse flagrante ao juiz. O juiz vai decidir se mantém preso ou não. Todos, professor, o juiz não faz mais nada, porque o dia inteiro vendo prisão. Sim, não tem jeito. Se o delegado não comunicasse prisão em flagrante ao juiz em 24 horas, essa prisão é ilegal. Aqui no Rio a gente tem audiência, no Brasil inteiro, né? O Supremo bateu o martelo, importante também, pode cair na prova. A gente tem audiência de custódia, que não existia até alguns anos atrás, e agora é obrigatória para todas as prisões, qualquer prisão, flagrante. Prisão que o próprio juiz determina, prisão preventiva, temporária, prisão de devedor de alimentos, de pensão. Tem que ter audiência de custódia, o juiz que mandou prender vai ter custódia para quê? Tem que ter. Em 24 horas. Se não tiver, a prisão se torna ilegal. Para saber se o policial bateu nessa pessoa, se ela foi torturada, se foi agredida. Então tem que ser feita logo depois. Antigamente, quem fazia isso era o delegado e fazia um relatório para o juiz. A pessoa não está com aparência de agressão, mas o Supremo entendeu que tem que ter o juiz ali. Só o juiz tem a imparcialidade para verificar isso, porque o delegado é policial e, em tese, estaria ligado aos policiais. E aqui no Rio a gente tem policiais, juízes de segunda a segunda, todos os dias nos presídios fazendo. As custódias são feitas no presídio. Todo juiz vai ao presídio, tem uma escala, fazer audiência de custódia lá. No Rio, em Campos, em Volta Redonda, em Itaperuna. Itaperuna não, as de Itaperuna são feitas em Campos. Então tem que ter, só quem decide se uma prisão vai... Aí, vamos lá. Prisão em flagrante, tem o ato da prisão captura. Essa polícia militar não tem nada para fazer. Cometeu o crime, ela tem que prender em flagrante. E apresentar ao delegado. O delegado vai verificar se realmente é hipótese de prisão em flagrante. Porque se não for, ele mesmo vai liberar. Por exemplo, um crime de menor potencial ofensivo. Se o crime for de menor potencial ofensivo, o próprio delegado, na delegacia, vai liberar. Opa, professor, não é menor potencial ofensivo. Não é hipótese dessa pessoa ser solta. Por exemplo, um crime que não justifica a prisão, que cabe uma fiança, por exemplo. Se for um crime afiançável pelo próprio delegado, isso não vai cair na prova de vocês quais são não, porque seria muito detalhe para vocês decorarem. Mas tem crimes que são afiançáveis, que o próprio delegado estabelece a fiança. Se a pessoa pagar, ela vai solta. Se não é, o delegado não pode fazer mais nada. Manda para o juiz. Juiz, aqui. Se a pessoa foi presa em flagrante, me parece que realmente é caso de flagrante. Não passa nem pelo promotor antes, não. Vai direto para o juiz. E o juiz, em 24 horas, tem que sentar na frente desse réu. Tem que ser presencial, não pode ser por videoconferência. Para ouvir dele como foi a prisão e decidir se vai converter ou não em prisão preventiva. Então, só pode ficar uma pessoa presa mais de 24 horas se o juiz autorizar. E o juiz tem que ter contato pessoal, não é autorizar no papel, na caneta, não. Tá? Então, vamos lá. Nenhuma autoridade policial pode manter alguém, em nenhuma hipótese, preso por mais de 24 horas sem
que esse ato seja convalidado, seja validado pelo juiz, tá? Não tem exceção aqui. Só não vai ter essa audiência quando for um caso de não responder preso, como é o caso da Lei 9.099, tá? E na Lei 9.099, crime de menor potencial ofensivo não tem inquérito policial. O nome do documento da investigação é termo circunstanciado. Agora, se for um crime de maior potencial ofensivo ou médio, não tem termo circunstanciado. É inquérito policial, homicídio, um tráfico, não tem nada disso. Não tem termo circunstanciado, o delegado não pode liberar essa pessoa. Sempre que alguém for preso em flagrante por tráfico, por homicídio, só o juiz pode liberar. Tá? Se o delegado segurar por mais de 24 horas, o juiz vai ser obrigado a liberar por excesso de prazo e prisão ilegal. O delegado tem que correr, virar à noite e fechar esse auto de prisão em flagrante em 24 horas. Tá? Não é concluir o inquérito, não. A gente falou dos prazos de conclusão do inquérito. É concluir o auto de prisão em flagrante. É o mínimo ali para mandar para o juiz sobre aquela situação ali. O que ele conseguiu apurar em 24 horas, ele bota no papel e manda. É só o auto de prisão em flagrante que vai. O inquérito ele vai ter lá o prazo dele de 10 dias. A gente falou dos prazos aqui, né? Para concluir esse inquérito, se a pessoa estiver presa. Vai online, vai por e-mail, para o juiz que está de plantão naquele dia. Tá? E lá em Bangu, no Rio, então, tem juiz? Todo dia vai o juiz lá. São 5 juízes no Rio e no interior, um em cada presídio, fazendo isso todo santo dia. Tá? Não tinha isso no Brasil, hoje o Supremo é obrigatório. Então, a audiência de custódia é obrigatória? É obrigatória. A fim de averiguar se essa prisão pode ou não ser mantida. Tá? E aí, só para vocês saberem, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, a pena para que o crime seja de menor potencial ofensivo e incida a Lei 9.099, que tem um termo circunstanciado, não pode ultrapassar 2 anos. E é a pena da lei, não é a pena aplicada, não. A pena do tipo penal do Código Penal. Tá? Até 2 anos. Se for de 2 anos e 1 dia, já é médio potencial ofensivo, não tem termo circunstanciado e o procedimento é o normal. E aí, só para a gente concluir esse tema, a verificação da procedência das informações, a VPI, ela serve para verificar a procedência da notícia, a fim de atestar se há o mínimo necessário à instauração do inquérito policial. Artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instalar inquérito. Então, se a pessoa... Diga. Praticadores de crimes, por exemplo, 1 ano e meio. Somos 2 ou não? Somos 2. Eu tenho que ver a pena do somatório. Aí não vai ser porque... Aí vai abrir inquérito. Por exemplo, eu pratiquei 20 lesões corporais. Eu respondo... A princípio, a gente tem um concurso material de crime, são 20 penas. E aí vai passar do máximo legal. E aí vai ser médio potencial ofensivo ou maior potencial ofensivo. Aí não vai ser Lei 9.099, entendeu? Agora, se eu pratiquei uma lesão corporal e uma ameaça, somando as duas dá 6 anos, 6 meses mais 1 ano, dá 1 ano e 6 meses. Vai ser pequenas causas. Não se preocupem com essas penas não, porque na prova não vai ter como cair isso, na prova de vocês. Tá? Só lembrem disso. Se a pena máxima total, podemos botar assim, foi igual a 2 anos. Até 2 anos. Tá? É uma lesão corporal só. Boa pergunta. Como é que eu vou saber se tem mais de um crime ou... Você pode te dar 20 socos, você está base. Isso, mesma coisa. Só vai ter concurso de crimes se eu tenho mais de um crime contra pessoas diversas ou contra vítima diversa ou bens jurídicos diferentes. O homicídio de quem deu 10 facadas ou uma facada no coração é um crime de homicídio. Obviamente, quando o juiz for dosar a pena, ele pode aumentar. A pena tem... Por que a pena tem um mínimo e um máximo? Para o juiz analisar essas coisas quando for dosar a pena. Por exemplo, homicídio qualificado, 12 anos a 30. Significa que a pena não vai ser igual se eu dei uma facada no coração, a pessoa morreu imediatamente. Agora, se eu dei 30 facadas, a pessoa morreu aos poucos. É muito mais grave, não parece que é? Então, o juiz vai dar 17 anos, 18, 25, entendeu? Mas o crime é um crime de homicídio. E a pena máxima continua sendo 30, entendeu? A mínima e a máxima, o juiz tem que andar dentro daquilo ali, não pode fugir daquilo ali.
Tá? Agora, se eu dei soco em 5 pessoas, eu tenho 5 crimes. Dei 5 em um é um crime só, entendeu? Roubei R$100 do banco. Eu, armado, entrei no banco e roubei R$100. Uma outra pessoa entrou no banco do lado com uma arma sozinha e roubou R$1 milhão. É um crime igual. Não tem diferença. É um roubo, artigo 157, armado, a uma instituição financeira. Não faz diferença. Trânsito em julgado da sentença anterior. Ou seja, para eu deixar de ser réu primário, eu tenho que ter cometido um crime, ter sido condenado e não caber mais recurso dessa sentença. A partir dali, se eu cometi outro crime, eu não sou primário. Agora, se eu cometi um roubo hoje, estou sendo processado, julgado, o processo está andando, já fui até condenado pelo juiz, mas eu recorri para o Tribunal Superior e roubei em outro banco. Nesse segundo crime, eu ainda sou considerado primário de bons antecedentes. Eu tenho que cometer um crime depois de ter sido condenado pelo anterior, sem ter mais chance de recorrer. Por isso que é muito difícil a pessoa deixar de ser primária no Brasil, demora muito tempo. Entendeu? Demora bastante tempo. Isso é interessante no tráfico, porque no tráfico a pena inicial é de 5 anos, não sei se vocês sabem. Mas existe o tráfico privilegiado, que é a primeira vez que eu pratico tráfico de drogas e a quantidade é pequena e não tem provas de que eu sou membro de uma facção criminosa, o juiz pode reduzir minha pena até 1 ano e 8 meses. Então, na minha primeira condenação, eu tenho chance de ter esse benefício. Aí, 6 meses depois, eu fui pego de novo com tráfico. Mas eu ainda sou primário de bons antecedentes, porque ainda estou recorrendo àquela sentença. Então, o juiz pode reduzir minha pena de novo nesse segundo fato. Só se quando for esse segundo fato que eu pratiquei, aquele primeiro já tivesse sido julgado, eu fui condenado e não cabe mais recurso. Aí eu pratiquei tráfico de novo. Aí eu vou pegar uma pena de 5 anos mais a reincidência. Vai para uns 6, 7 anos de cara. Entende a diferença? Por isso que o pessoal recorre de crime no Brasil até poder mais. Entendeu? Para evitar deixar de ser primário. Como? Então, quando que eu volto a ser primário? Boa pergunta. Eu volto a ser primário 5 anos depois dessa sentença que não cabe mais recurso e do cumprimento da pena. Fui condenado a 2 anos. Fiquei cumprindo minha pena de 2 anos. Depois de 5 anos desse cumprimento da pena, eu volto a ser primário. Mas aí eu tenho maus antecedentes. Maus antecedentes não acabam nunca. Eu fico para sempre com maus antecedentes. Mas aí é menos grave que a reincidência. Autoriza o juiz a aumentar um pouco a pena, mas não é reincidência, entendeu? Tá? A reincidência é importante para o regime da pena. Por exemplo, eu pratiquei um crime de 4 anos de cadeia. Fui condenado. Se eu sou primário, eu pego o regime aberto. 3 anos vão botar aberto. 4 anos pode ir para o semi-aberto. Se eu sou reincidente, vai para o regime fechado. Passa para o regime acima. A reincidência prejudica muito a situação do réu. Maus antecedentes, não. Só vai mudar um pouquinho a pena, que a gente pode aumentar um pouco. Mas não dar um regime penal mais gravoso. Não justificar uma prisão preventiva na reincidência. Tá? E, gente, só para lembrar, lembra que eu falei do procedimento do arquivamento do inquérito? Só antes. Qualquer pessoa do povo, artigo 5º parágrafo 3º, poderá. Então, se eu sou uma pessoa do povo, vi um crime acontecendo, eu sou obrigado à delegacia a contar o que eu vi? Sou obrigado? Não, eu posso. Só é obrigado que tem o dever de agir, que são as autoridades policiais, agentes policiais. Esses são obrigados a noticiar a prática de um crime e são obrigados até a agir. Prender em flagrante. Agora, uma pessoa do povo não tem obrigação nenhuma. E eu não quero falar, eu vou à delegacia, depois eu vou ter que ser ouvido como testemunha, vou ter trabalho, eu vou ficar quieto. Posso. Respondo por isso? Não. Tô vendo lá meu vizinho bater na esposa dele todo dia, à noite, em casa, eu escuto tudo. Eu boto um fone de ouvido, não quero saber de nada, porque eu não quero ter estresse com isso. Posso. Cuidado na hora da prova, que a gente tem a tendência de falar assim, é injusto, responder por omissão de socorro, não tem obrigação nenhuma, tá? Parece brincadeira, mas é realidade. Eu não sou obrigado a comunicar se eu não quiser. Concurso de pessoas só vai entrar, vamos lá, só responde pelo crime, guardem isso para a prova de vocês. Às vezes a gente tende a dificultar um pouquinho, não vamos dificultar não. Se eu tive intenção de praticar o ato em conjunto. Se a questão para vocês, para dizer que a pessoa respondeu, vai ter que dizer que ela tinha ciência e vontade de alcançar o resultado e executou algum ato. Bateu, forneceu a faca sabendo que a pessoa ia esfaquear. Isso já vi cair em concurso também. A pessoa que forneceu a faca responde pelo homicídio? Regra geral, se a questão de é só isso, não. Só se ela quis participar do homicídio, sabia e teve a intenção de alcançar esse resultado. Ela foi coautora. Ela participou de alguma forma daquele crime de homicídio fornecendo o elemento.
Agora, se eu vizinho, tem um facão aí pra me emprestar? Tem, toma aqui. Não perguntei pra aqui, não quero nem perguntar, porque o cara é bandidão na rua, eu não quero nem saber, dou uma faca aqui. Não respondo por isso, tá? Tem que ter o dolo direto. Eu sei que ele vai usar a faca pra matar, toma a faca pra você matar a pessoa e saber que ela vai matar. Não basta eu pensar assim, acho que vai matar a mulher, não resolve. Eu tenho que ter certeza e ainda participar de alguma forma disso aí. Isso vai ter que ser provado pelo MP, é muito difícil. Vai ter que ser provado e é comum às vezes cair. A participação indireta, vamos colocar assim, sem intenção de alcançar o resultado e sem prática de atos executórios, não gera consumação desse crime, não. Tá? Só para a gente fechar aqui, faltam 3 minutos, arquivamento da VPI. A gente falou do arquivamento do inquérito, lembra que só o juiz vai arquivar, só o juiz pode determinar o arquivamento pedido pelo MP, delegado não arquiva inquérito, Ministério Público não arquiva inquérito. Agora, se a questão falar de VPI, não tem inquérito ainda. Então, se o delegado apurou que não tem nada, o que ele faz? A gente guarda aquilo, arquiva aquilo. Não é nem arquivamento que a gente fala. Encerra aquilo ali e fala, não tem elementos para possível investigação, encerra essa VPI. Tá? Não vamos confundir VPI com inquérito. VPI é uma coisa bem informal, bem simplesinha e bem tranquila. Tá bem? Pessoal, ficamos por aqui então. Amanhã tamo junto, tá bom? Boa noite aí para vocês. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?